Olá, bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal do YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre expectativas, as expectativas que nós criamos. Podemos criar? Não podemos criar? Faz bem? Faz mal? A gente ouve muito dizer aquela coisa, né? Ah, crie elefantes, mas não crie expectativas. Crie sei lá o quê, mas não crie expectativas. Vou sair com fulano, com ciclano, mas sem expectativa nenhuma. É possível? Claro que não. Já respondo que não é possível. A expectativa, gente, ela é inerente ao ser humano. Todos nós criamos. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego. Aí você fala assim, não, eu vou sem criar expectativa nenhuma, e vamos ver no que vai dar. Por quê? Porque a gente tem medo de não sair como a gente espera, e aí pelo menos eu não criei expectativa, então eu não vou sofrer. Mas não existe esse tipo de proteção em relação à expectativa. Primeiro, a expectativa, como eu disse, inerente ao ser humano, nesse exemplo de entrevista de emprego, você vai para a entrevista de emprego para dar o melhor de si. E você cria uma expectativa de minimamente você se sair bem nessa entrevista, certo? Aí você vai no encontro e você vai conhecer uma pessoa nova. Você cria a expectativa automaticamente de que o encontro seja legal, de que pelo menos vocês se divirtam nesse encontro, de que ter valido o tempo de você ter saído de casa. A expectativa está criada e está tudo bem. Né? Você começa uma amizade nova, você tem expectativa de que a pessoa seja sua amiga, seja leal a você, de que vocês se divirtam juntos. Então, tudo que a gente vai fazer na vida tem uma expectativa criada. Ah, mas aí quando a gente cria expectativa, a gente sofre mais. Gente, isso aí é loucura da cabeça. A gente não sofre mais porque a gente cria expectativa. A gente sofre porque a nossa expectativa muitas vezes é idealizada. O que significa isso? Você quer ser correspondido dentro do seu ideal. Então, por exemplo, no encontro, você cria a expectativa de que, além desse encontro ser legal, de que o resultado seja aquele que está na sua cabeça, que você idealizou. Então, eu vou sair de lá namorando, com família, 3 filhos, cachorro, papagaio, periquito, blá, 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 blá. Na entrevista de emprego. Você vai para a entrevista de emprego e aí você criou a expectativa daquela entrevista. Aí vem aquela expectativa idealizada. Não, eu vou ser contratado, eu vou ser a melhor pessoa da entrevista, do dia, da semana, do mês, do ano. Na amizade, putz, eu tenho a expectativa de que essa seja uma amizade legal e seja a melhor amizade da minha vida, como se fôssemos amigos de infância a partir de hoje. Então, quando a gente idealiza a expectativa, é que é o grande problema, se é que podemos chamar de problema. É quando a gente coloca dentro dessa expectativa um resultado ideal. Ai, Ana, mas como não fazer isso? Daí é um autocontrole, daí é uma inteligência emocional, daí é uma coisa relacionada ao seu autoconhecimento. Mas é possível você criar a expectativa sem idealizar o resultado, ou seja, sem querer controlar aquele resultado, simplesmente soltar, deixar acontecer, você fazendo a sua parte, o melhor de si, no relacionamento, na amizade, no emprego, em qualquer coisa que você cria expectativa. Então eu vou para a expectativa, vou para a entrevista, vou dar o melhor de mim. E fazendo a minha parte, eu não controlo o que o outro vai pensar, o resultado que vai ter. Então, eu deixo fluir. Num relacionamento, não depende só de mim, depende do outro também. Então, eu crio a expectativa de eu fazer o melhor de mim, dentro da minha autenticidade, dentro daquilo que eu posso controlar em mim. Agora, quando eu idealizo que o resultado daquele encontro vai ser namorar, casar, ter 3 filhos, periquito, cachorro e papagaio,
Aí eu tô dentro do que é ideal para mim. E aí, como eu dependo do outro também, não necessariamente o resultado vai ser aquela idealização que eu criei. Complexo? Não, é simples, né? Pode não ser fácil executar, mas o processo é simples. Quando a gente pensa em... Ó, Nina, toda vez a Nina tem que dar de louca quando eu tô gravando aqui pra vocês. Nina! Joguei um negócio nela. Parou! Quando a gente pensa no mundo ideal, no mundo, se a gente pudesse controlar o governo, a temperatura, o clima, a paisagem, a beleza, blá, 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 a gente tem uma expectativa e idealiza, né? Ah, eu queria, cada um tem o seu, né? Ah, eu gostaria que fosse assim, assado, uma casa. Ah, eu gostaria que a minha casa tivesse 4 suítes, uma piscina e um jardim maravilhoso. Mas hoje você tem uma casa com 2 quartos, com um jardim e sem piscina. Você tem a expectativa do que você idealiza? Ok, mas assim, será que não dá para você ser feliz no possível e não no idealizado? Enquanto você não alcança o idealizado, ou tem coisas que talvez a gente nunca alcance da forma idealizada na nossa mente? Então, como que a gente pode ser feliz com a expectativa criada sem ser idealizada? A idealizada, né? Vão me dando a opinião de vocês aí, já curtindo, já se inscrevendo no canal, que é muito importante para mim. Então, a gente precisa aprender a construir o possível e entender que a felicidade também está dentro do possível e não dentro do ideal. Entre o mundo ideal e o mundo não ideal, existe um mundo que é o possível. A gente, muitas vezes, e a maioria das vezes, não vai atingir o ideal. A gente vai atingir o possível. E dentro do possível, eu posso ser feliz. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para dar uma clareada na ideia. Você tem um relacionamento amoroso, e nesse relacionamento amoroso, você tem uma expectativa de que o seu marido, ou a sua esposa, ou seu namorado, ou sua namorada, haja com você de tal maneira que essa pessoa não age, tá? Então aí você fala assim, um relacionamento ideal para mim seria que fulana, além de me amar, fizesse muito carinho em mim, toque. Só que a fulana, ela não é do toque, ela te ama, mas ela demonstra tendo um tempo mais de qualidade com você, tá? Esse relacionamento para você não é o ideal que você esperava que fosse. Mas tem amor, tem a parceria, você quer essa relação. É uma relação saudável, é uma relação funcional. Por que você não começa a pensar no viver o possível? Você pode, claro, verbalizar, gostaria de receber mais carinho, gostaria do toque, que para mim é importante, mas às vezes essa pessoa não vai conseguir te entregar esse ideal seu. Ela vai conseguir te entregar o possível. E quando você continua cobrando dela esse ideal que é seu, você sufoca essa pessoa e ela também entra numa coisa de se sentir em dívida com você. Aí é onde saem as brigas, as discussões, num relacionamento que poderia estar sendo funcional. Entende? Como a gente faz para viver o possível e não alimentar tanto o ideal e conseguir ser feliz nesse processo? Entrando no luto.
Como assim? Como assim? O que é entrar no luto? Como faz isso? O que é luto nesse caso? Entrar no luto da sua idealização. Por exemplo, o amor. O amor é o luto da paixão. Já gravei isso em Reels no Instagram. O amor é o luto da paixão. Gente, descabelada, né? É o luto da paixão. Por que é o luto da paixão? Porque quando a gente ama, a gente precisa passar pelo luto do que aquela paixão representou para nós. Quando a gente está apaixonado, normalmente o que acontece? A gente não enxerga o outro com a lente real do que ele é. Primeiro, por dois motivos: que a paixão tem uma liberação de hormônios enlouquecida, que a gente vê beleza às vezes onde não tem. E segundo, porque estamos conhecendo a pessoa, não sabemos tudo dela. Então, quando a gente ama, a gente tem que passar pelo luto da expectativa idealizada do outro e criar felicidade, a harmonia, a alegria dentro dessa relação com a real pessoa que ela passa a se apresentar para nós. Então, coisas que não me incomodavam passam a me incomodar, coisas que de repente não eram tão importantes no momento da paixão, agora passam a ser. Então, a gente precisa aprender a criar um novo relacionamento a partir do luto da paixão. Isso é psicanálise pura. Na psicanálise, a gente entende que romantizar demais as coisas pode nos ferir mais. Porque o mundo não é o castelo da Disney, Cinderela, não é. Quando a gente passa a enxergar que para eu viver o possível, eu tenho que passar por um luto, esse luto não é no sentido ruim da coisa, sofrer. Não. É trazer consciência para aquilo que eu estou vivendo. É fazer isso se tornar mais fácil e mais leve diante da realidade daquilo. Então, na paixão, eu passo pelo luto do ideal, do lindo e maravilhoso, do castelo da Disney, e passo a viver a imperfeição da outra pessoa, bem como a minha dentro dessa relação. Só que o que acontece na maioria das vezes, hoje em dia, as pessoas não vivem o luto da paixão. E quando essa paixão acaba ou ela vai diminuindo para se transformar em outra coisa, as pessoas não querem criar essa outra coisa. A pessoa parte para a próxima paixão, porque daí vai liberar todos aqueles hormônios, ocitocina, o prazer imediato, tal, e a pessoa precisa viver nessa adrenalina. Aí diz, eu não gosto mais de fulano, porque eu não sinto mais borboletas no estômago. Não vai sentir mesmo, porque o amor não são borboletas no estômago. A paixão sim, o amor não. O amor já é uma coisa mais estável, mais leve. Não que você não tenha que alimentar momentos de borboletas no estômago, mas na constância ela não é isso. Então, você quer viver um amor? Então, você passa pelo luto da paixão e cria um novo relacionamento diante daquilo que você tem. Agora, não, mas passei por uma paixão que foi avassaladora, mas depois que a paixão acabou, eu descobri ele um outro ser humano, mas esse outro ser humano não compactua com os meus valores, com os meus objetivos, com os meus propósitos, Aí tudo bem, aí ok, desfaça disso. Agora, quando isso não corrompe seus valores, seus princípios básicos e pode ser uma coisa legal de construir, então viva esse luto e construa, ao invés de pular para o próximo. E isso vai ser no relacionamento, na amizade, no ambiente social, no trabalho, em tudo. Todos os tipos de relação que a gente tem na vida, a gente
cria uma expectativa e tá liberado, galera, tá liberado, tá tudo bem criar expectativa. O que eu vou fazer com a expectativa criada e se eu posso não idealizar e trabalhar ali no possível, bingo, é isso. Vou fazer uma viagem. Eu tenho a expectativa que essa viagem seja boa. Eu não vou falar assim, não, eu não vou criar expectativa nenhuma. Eu tô indo lá pra Bahia, pro Nordeste, mas eu não tô com expectativa de fazer sol, não tô com expectativa de não chover, não tô... Mentira! Você tá com essa expectativa. E por mais que você tente controlar a sua expectativa, a gente não tem esse controle. Ela já tá criada. Agora, idealizar que todos os dias vai ser o maior sol do mundo, que você vai voltar torrada, que não vai cair uma gota de chuva e que nananana, aí sim, né, você vai sofrer mais. E outra coisa, chegou lá, né? Então a viagem é a paixão. Chegou lá, você tá vivendo aquilo. Já não é mais a paixão, tá se transformando no amor, né? Fazer uma analogia aqui. E choveu? Se a sua expectativa foi criada sem idealizar, você fala, putz, ok, deu uma chovidinha aqui, fugiu um pouquinho da minha rota, mas eu vou criar algo possível dentro desse cenário que eu estou vivendo agora. Então, a expectativa foi criada, ela não foi idealizada e eu arrumo recursos para viver o possível e não o ideal. Pegaram a ideia? Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu sei que ninguém tem muita paciência com um vídeo longo. E hoje o recado que eu queria trazer para vocês é: crie expectativas, sim. Só cuide com o que você faz com a expectativa criada e cuide para que você pare de imaginar que existe um mundo ideal. Porque vai ser inatingível, você vai se frustrar cada vez mais, vai sofrer cada vez mais. Então existe um mundo possível. Vamos encontrar um jeito de viver no mundo possível, dentro de tudo que a gente vive, que são infinitas possibilidades, infinitas situações, infinitas relações de vários tipos, de vários formatos. Crie expectativas, não crie elefantes. Crie expectativas que se alinhem ao que é possível e não ao que é ideal. Pegaram? Fez sentido para você? Concorda, não concorda? Pode deixar nos comentários, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas meu recado de hoje era esse: crie expectativas, sim.